Que alegria estar aqui, viu? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que essa semana possa ser vitoriosa, para a honra e glória dele. Amém? Antes da gente falar, ou melhor, conversar sobre o que Deus tem preparado nessa manhã para nós, eu gostaria de fazer uma homenagem. E ela se torna até uma introdução da mensagem de hoje. Eu queria chamar aqui à frente um casal, o Marcos e a Camila. Eles não sabem disso não, foi assim, improvisado pelo Alexandre. Se vocês puderem vir aqui à frente, por gentileza. Esse casal, eles são de São Paulo, da congregação Metrô Sul. Até a irmã do Tiago e da Karine, né, estão congregando lá também. E o ano passado, quando a gente começou a organizar o acampamento dos jovens, contando uma história bem rápida aqui, para vocês entenderem o contexto. Nós oramos, não foi, Jaísa? Foi, Mateus, Isabela, Mateusão. Nós começamos a orar ao Senhor que pudesse nos enviar uma pessoa para dar as aulas para os jovens. Que nos desse a bênção de receber uma boa palavra que viesse do Senhor. E oramos, até que nós recebemos a resposta do Senhor. Através da Ivone, né, Ivone? A Ivone disse para a Jaísa e para o Mateus assim, por que vocês não chamam o Marcos Valente? Aí quando Jaísa e Mateus comentou comigo, eu falei assim, fantástico, eu o conheço. E por que eu estou fazendo isso aqui? Em 2020 eu perdi o meu emprego. E eu fiquei meio alucinado. Depois de 21 anos numa mesma empresa, falei, o que eu vou fazer? E a congregação Metrô Sul me abraçou. Através de devocionais online. E por algum motivo me pediram que desse aula. E eu fui abraçado. Eu literalmente. E eu sou grato a Deus pela bondade dele por mim. E eu tenho certeza que os jovens são gratos pela bondade do Senhor em trazer esse casal para nos abençoar com as aulas do acampamento que ocorreu esse ano. Então, eu queria que Deus abençoasse vocês muito, porque vocês são a prova viva que Deus é bondoso com o povo dele. Viu? Gostaria que vocês continuassem aí mais um pouquinho, porque eu preciso dar 2 avisos rápidos aqui. Vou chamar o Ronaldo, um dos nossos presbíteros, que esteja orando. Por favor, Ronaldo. O nosso irmão Leonan, desde quinta-feira, ele não está bem, a saúde dele não está legal. Vocês sabem que ele tem uma doença muito séria e que de tempos em tempos ela costuma incomodá-lo. Eu creio que o Senhor é muito maior que essa doença. E ele já provou inúmeras vezes. Já foi bondoso com você algumas vezes, né, Léo? E o Léo está em observação desde quinta-feira, porque é doença de Crohn, e o Crohn está movimentando. E nós cremos que o Senhor é muito maior que isso, e ele não vai precisar de ser internado, não vai precisar de passar por procedimento cirúrgico, para a honra e glória do Senhor. Então, gostaria que você lembrasse da vida do Léo, tá, o Ronaldo. E o André me pediu agora há pouco que o irmão dele vai passar por uma cirurgia do coração amanhã. Vai ser internado amanhã para fazer a cirurgia, que nós também possamos orar pelo o irmão é o Carlinho, né, André? Isto. Irmão dele vai passar por uma cirurgia. E que você possa também entregar a minha vida ao Senhor. Que essa manhã não seja o Alexandre, seja só a boca dele falando o que o Espírito Santo tem a dizer para todos nós hoje. Por favor. Vamos orar, igreja. Senhor bondoso Deus e Pai, nós sabemos que a bondosa mão do Senhor está sobre o seu povo, ó Pai. Nós te agradecemos porque nós temos a plena certeza de que o Senhor é bom. O Senhor é um Deus fiel, é um Deus amoroso, é um Deus que tem cuidado e guardado o seu povo. Pai, nós te agradecemos pela vida desse casal que está aqui, que o Alexandre falou. Pela bondade que o Senhor usou para trazê-los para estar no meio com os jovens da congregação. Nós te agradecemos imensamente pela vida do Leonan, da Viviane e da sua filha.
Temos a certeza, ó Pai, que a bondosa mão do Senhor já está sobre ele, que o Senhor já está cuidando e guardando o nosso amado irmão. Também do Carlinhos, ó Pai, o irmão do André, que vai passar por uma cirurgia, que a sua bondosa e poderosa mão esteja com os médicos que vai operá-lo, ó Pai, e que ele saia dali e possa dar testemunho vivo de que o Senhor operou através dos médicos. Pai, e nesse momento agora eu te entrego a vida do Alexandre, que o Senhor o use, Pai, como instrumento nas suas mãos, pois nós sabemos que nós somos apenas vasos de barro, Pai. Sabemos apenas que somos ferramentas na mão de um Deus poderoso e grandioso. Usa o teu servo, ó Pai, para edificar a sua igreja, para que a sua igreja saia daqui edificada, e tendo a certeza, ó Pai, todos nós, de que a bondosa e poderosa mão do Senhor age sobre o seu povo. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus é bondoso. Ele faz algo na vida da gente que, se a gente começasse a imaginar, a pensar, a gente não saberia explicar. Mas eu queria começar com uma perguntinha básica aqui, sabe? Alguém aqui já experimentou a bondade de Deus na sua vida? Amém. Eu pude falar aqui agora, né? Tive o privilégio de poder falar. Não só essa, mas são várias e várias as bondades do Senhor na minha vida. E eu digo que a primeira delas, lógico que tiveram diversas antes, mas para o servo, Alexandre, foi no dia 13/9/98, quando Deus me deu a oportunidade de ser batizado nesse batistério que tem aqui atrás. Já são alguns anos servindo ao Senhor, e a cada ano que passa, eu tenho mais a certeza dessa bondade. De acordo com o nosso amigo Google, eu gosto sempre de trazer esse significado, né? Bondade significa qualidade de quem tem alma nobre e generosa, e é naturalmente inclinado a fazer o bem, é benevolente, é benigno. Mas também, à luz da Bíblia, diz que uma virtude profunda, integridade e generosidade moral, que se manifesta em ações de serviço, compaixão e perdão, sendo o caráter de Deus e um fruto do Espírito Santo que transforma os crentes, inspirando-os a fazer o bem sem esperar recompensa. E aí eu também peguei lá no grego, eu não sei pronunciar o grego direito, mas eu fui no Google Tradutor e escutei para tentar trazer algo mais parecido possível, e pelo que eu pesquisei, Calocine, parece, ou algo nessa linha aí. Me perdoem de antemão a má pronúncia do grego. Mas o ponto é que se resume a alguém generoso, que pratica o bem sem esperar recompensa. E nós temos várias pessoas no nosso meio que procuram ser bondosos como o Senhor. E qual é o nosso papel, ou a nossa maior luta no nosso dia a dia? É ser parecido com quem? Com o Senhor. Se estamos aqui hoje de manhã, é para buscar ser mais parecido com o Senhor. E olha que gostoso, ser parecido com o Mestre, ser parecido com quem nos criou, esse Deus maravilhoso que cuida de cada um de nós. Nós vamos ver alguns exemplos do que a Bíblia traz sobre isso. Alexandre, ele é um instrumento do Senhor, então é a Bíblia que tem que dizer, não é o Alexandre. Alexandre vai usar os exemplos dele, mas por que não usar o que a palavra do Senhor tem a nos dizer? E aí eu separei alguns aqui, são diversos. Se fosse falar todas as bondades do Senhor
que são mencionadas na palavra dele, eu te digo com certeza que nós ficaríamos aqui pelo menos até semana que vem. Porque são inúmeras. São inúmeras. Apesar que hoje tem almoço, me falaram que eu posso levar a mensagem até as 4 da tarde, porque até as 4 o almoço está pronto. E sempre tem uma justificativa sobre isso. Quando você está com fome, o almoço é gostoso. Foi o que me disseram. Então, quando você está com fome, o que vier é muito bom. Mas, brincadeiras à parte, o ponto principal aqui é que nós estamos aqui em busca da bondade do Senhor em nossas vidas. Eu quero dar um exemplo, tirado da palavra do Senhor, do Antigo Testamento. Se você quiser acompanhar comigo, eu vou estar lendo aqui, 2 Reis, no capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. Segundo Reis 20, a partir do verso 1, diz assim, estou lendo na versão NVI, tá? Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias, você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. E aí, voltando aí 1 ou 2 páginas, lá em 2 Reis 18, de 1 a 3, fala um pouco do Ezequias. No terceiro ano, 2 Reis 18, de 1 a 3. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova. A diferença de Ezequias, e que tem que ser a nossa diferença, sabe qual é? Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Uma qualidade do nosso Deus é que ele não é bobo. Ele está disposto a ser bondoso com todos nós, todos os dias da nossa vida. Ele está disposto a fazer o melhor por cada um de nós. Mas uma coisa que ele não é bobo. E isso serve para cada um de nós. Não faça o Senhor de bobo. Faça como Ezequias, o exemplo dele aqui, ele fez o que o Senhor aprova. Faça o que o Senhor aprova todos os dias da sua vida. Busque a Ele, porque é só Ele quem vai te ajudar. Nós podemos sim ajudar um ao outro, mas por que nós podemos ajudar um ao outro? Porque o Senhor está conosco. Porque por nós mesmos nós não temos condições. O nosso coração é ruim. O nosso coração é mau. É o Senhor quem nos dá a diferença. O Herbert passou por uns dias no internado. E é gostoso ouvir o que foi falado aqui. A Janaína conseguiu sentir o poder de Deus agindo na vida dele. Mas por quê? É porque o Herbert é muito bom? Não, né, Herbert? Mas o Senhor te faz bom. O Senhor faz a diferença na nossa vida.
O Senhor fez a diferença na vida de Ezequias, que estava em várias guerras que nós podemos ver durante toda a história da Bíblia. O povo nunca teve paz. Lógico que teve. Puxa vida, muito obrigado. Obrigado, viu? O povo de Deus não teve paz. É lógico que várias vezes eles falharam. E nós falhamos também. Mas o Senhor nunca os abandonou. Isso é gostoso demais saber. Porque a bondade de Deus é todos os dias na nossa vida. Deus realmente é maravilhoso. Outro exemplo do Novo Testamento, eu vou convidar os irmãos a abrir em João, Evangelho de João, no capítulo 9. Como eu já disse, sendo até repetitivo, são vários exemplos. Separei esses dois, nós vamos falar um pouco mais também sobre o outro. Mas João 9, de 1 a 15, João 9, capítulo 9, de 1 a 15, diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: Não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, e eu me lavei, e agora vejo. Também um outro exemplo de bondade de Jesus. Jesus pode fazer. Deus pode fazer. Jesus viu um cego e o curou. Parece simples. Mas vamos pensar uma coisa aqui? De simplicidade nisso não tem nada. Vamos trazer hoje para o dia de hoje? Toda vez que eu leio essa passagem, isso é do Alexandre, tá? Eu tenho uma dificuldade de compreender, porque a gente é nojento. O ser humano é nojento. E eu começo a pensar, se Jesus misturasse a saliva dele, a gente fala até, a gente cuspir no prato que comeu, não tem essa, o pessoal usa muito isso, e a gente traz muito para o lado negativo. Mas eu começo a pensar o seguinte: aquele homem confiou tanto no Senhor, que ele passou um barro no rosto, vindo de saliva. E eu não sei se eu teria essa coragem, falando do Alexandre por si só, ok? Porque a gente é nojento. Às vezes, por muito menos, a gente deixa de fazer muita coisa.
É lógico que a gente precisa ter cuidado. E por que eu estou entrando nesse assunto? Para você entender. Você já percebeu que a turma lá em cima, quando está mexendo na cozinha, usa aquela touquinha? Porque muitos aqui já pegaram um fio de cabelo na comida, não já? E eu tenho certeza que muitos de vocês, porque eu já fiz isso, tá? Aquela comida foi jogada fora. E realmente é chato você encontrar um cabelo, aí você começa a pensar se o cabelo foi lavado, se não foi, e bom, não vem ao caso. Não é o nosso principal assunto. O principal é a gente entender como Ezequias fez o que era reto perante ao Senhor. Aquele homem confiou que Jesus podia o curar. E o que é um cabelo no prato de comida, mediante ao que Jesus pode fazer na sua vida? E pode ter certeza que os irmãos são muito cuidadosos com a comida, tá? Vocês não vão encontrar cabelo lá hoje, não. Mas o ponto para cada um de nós aqui hoje é que aquele cego, ele foi curado pelo Senhor. Aquele cego voltou a enxergar. Quando eu falo de cegueira, me lembro de um dia, alguns aqui sabem, talvez a maioria, mas eu não enxergo da vista direita. Eu não tenho a vista direita. E eu passei por um procedimento uma vez, que eu precisei tampar a vista esquerda. Meus irmãos, a Cibele ralou. Porque eu fiquei chato. Eu não conseguia enxergar onde eu estava passando, eu fiquei nervoso, eu fiquei agitado, eu já sou agitado de natureza. Já sou essa loucura que vocês veem, eu não consigo parar quieto. Mas esse dia, a Cibele sofreu. Então, quando fala de cegueira, eu me remeto a esse dia, a esse período, não me lembro se foi 2, 3 dias, acho que foi 2, 3 dias, que eu fiquei com um tampão no olho esquerdo. Coitada dela. Ela chiou. Aí eu começo a imaginar, esse homem era cego de nascença. Ah, mas ele era cego de nascença, então ele já estava acostumado. Quando a gente entra num ambiente e ele está todo escuro, a gente já assusta. Ontem nós fomos fazer uma visita, eu e Cibele, juntamente com o Marcos e a Camila, nós fomos ao Inhotim. E nós chegamos numa galeria lá, e quando nós fomos entrar, aí eu vi tudo escuro, aí falei com o rapaz, mas aonde que entra? Perguntei, eu não sabia. Ele falou, não, é porque tem uma cortina ali no finalzinho do corredor, e é só você abrir ela que você consegue entrar. Irmãos, a Camila viu, né, Camila? Eu entrei assim, ó, escorando, eu não sei o que eu vou ver na minha frente. Aliás, não estava vendo nada. Nós temos medo do escuro. A insegurança traz a gente ao medo. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês aqui hoje. A bondade do Senhor é muito maior. E Ele te protege de todos os seus medos. Esse cego não enxergava e voltou a enxergar. Por quê? Porque o Senhor quis. Porque o Senhor quis ser bondoso com ele. E isso é muito gostoso. Nós temos essa segurança que o Senhor tem preparado para cada um de nós o melhor. A bondade dele, em outra palavra, vamos dizer assim, ela se renova toda manhã em nossa vida. Lamentações 3, de 21 a 26, diz assim: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. As misericórdias do Senhor se renovam toda manhã na sua vida, meu irmão. A bondade dele se renova todos os dias na sua vida.
O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor não tem palavras para descrever esse grande amor dispensado a cada um de nós. E é gostoso demais falar disso. Mas como eu falei lá no início, o nosso Deus não é bobo. Ele conhece cada coração que está aqui hoje, inclusive o meu. E eu preciso me cuidar. Porque da natureza do ser humano, a gente pede muito. A gente chega numa loja, pede desconto. A gente chega numa pede uma coisa. É natural, ok. Mas também pedimos ao Senhor. Oh, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me ajuda, me ajuda. Só que se você observar a sua vida, você vai entender que antes que você expresse o que você precisa, Deus já te deu. Ele não espera o você precisar para ele agir. Nós às vezes fazemos isso. Nós como pais, às vezes os meninos estão lá precisando de alguma coisa e a gente às vezes espera um pouco. Às vezes a gente pede para guardar. O nosso Deus é diferente. Ele te dá antes de você precisar. Olha que gostoso. É maravilhoso servir a esse Deus, não é? Como não servir a esse Deus que nos dá muito mais que merecemos? Daqui a pouco, nós teremos o privilégio de desfrutar de um banquete. E é um banquete, sim. Os irmãos estão aqui desde ontem. Não sei se todos sabem, mas eles estão aqui desde ontem preparando esse alimento. Deus nos concede essas maravilhas. Nós vamos poder desfrutar de um alimento gostoso, de um alimento bem feito, que vai nos alimentar fisicamente. E depois nós teremos uma tarde de confraternização. Você vai poder bater um papo com seu irmão, escutar o que ele está precisando e às vezes ajudar, demonstrar a bondade de Deus pela vida do seu irmão. E deixa eu te contar uma outra coisa. Você só não vai dar não, você vai receber a bondade do Senhor. Porque é assim que funciona o nosso dia a dia. Quando você dá, você recebe em troca. E não é moeda de troca, não. Deus nem precisa disso. Portanto, Ele faz antes que a gente precise. Isso nos faz muito felizes. Servir a esse Deus é fantástico. E para fecharmos a nossa conversa dessa manhã, eu não poderia deixar de falar da leitura que o Humberto fez. Inclusive, muito obrigado, Humberto, pela leitura. Muito bem feita. Mas nós vamos ficar no versículo 16 só. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o melhor que Ele tinha. Vocês já pararam para pensar nisso? Para quem é pai e mãe aqui, entende muito bem isso que eu estou falando. Ele deu o melhor que Ele tinha. Porque Deus me presenteou com 2 princesas lá em casa. Que eu procuro fazer o máximo que eu posso por elas. E Deus deu o Filho único para morrer por todos nós. Tem bondade maior que essa? É difícil imaginar, não é? Nós vamos ficar por aqui. Como eu disse no início, se a gente fosse pegar todos os exemplos aqui, a gente ficaria vários dias. Mas eu creio que os irmãos têm procurado praticar a leitura da palavra. E você já tem até de cor. Isso que eu falei aqui hoje, como eu pedi no início, não é Alexandre falando exatamente. É o Espírito Santo usando a boca do Alexandre. Para que possa ser abençoada a igreja dele. Porque eu fui. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me ajudou tanto. Então, o que eu queria, como fechamento aqui agora, é dizer para vocês
que a bondade do Senhor não acaba. A bondade do Senhor é todos os momentos da sua vida. Mas lembre-se de uma coisa, Ele não é bobo. Ele quer que nós sirvamos a Ele. Ele quer que nós façamos a vontade dEle. E às vezes é difícil, eu sei. Mas lembre-se que nós temos um Deus lá no céu que cuida de cada um. E que a sua semana seja abençoada para a honra e glória dEle. Que Deus te abençoe.